noite, amigo. Nós vamos conversar hoje com um privilegiado, porque ele cuida da praia mais bonita no Nordeste, que é Porto de Galinhas. É Mário Pilar, que é secretário de Turismo de Ipujuca, que é o município onde fica não só Porto de Galinhas, como Muro Alto, com Toquinho. É o festival de praia bonita, não é, Mário? É verdade, João. É um prazer estar aqui no seu programa. Trago aqui desde já o abraço da prefeita Célia Salles. Porto de Galinhas e Ipujuca são 33 quilômetros de praia. A gente começa mais ao norte ali por Gamboa, sai descendo Muro Alto, aí Cupe, na própria Porto de Galinhas. Entramos em Maracaípe, Serrambi, Toquinho. E tem os mais variados serviços, né? Se você quiser um acalmo para sua família, com seus filhos. Aí tem Muro Alto, tem a própria Porto de Galinhas, as piscinas naturais. Quem quiser mais badalação, surf, aí vai para Maracaípe, vai para o Cupe. E tem para todos os gostos, desde uma noite tranquila, por lado de Muro Alto, por lado de Serrambi também, como mais agitado, os shows, o pessoal mais jovem, que sempre acontecem. A gente está concentrando agora pelo lado de Maracaípe. Agora tem um negócio lá em Porto de Galinhas que você agora pode jantar nas nuvens, né? Exato. Onde foi esse projeto? É mais um atrativo turístico, João. O objetivo nosso é manter o turista em Porto de Galinhas. Isso quando eu falo Porto de Galinhas, em todo o balneário, gerando emprego e renda. Enquanto mais tempo o turista passar em nosso destino, melhor para a população, para a rede hoteleira, para a própria vila. E esse restaurante é muito interessante, foi inaugurado há uma semana atrás. Fica ali no Cupe, no Bar da Praia. E é um restaurante que você sobe 24 metros, além de com cinto de segurança, a mesma estrutura que tem uma montanha-russa. E você, aos 25 metros de altura, você saboreia os pratos da peixe, mais variados. Tem entrada, o prato principal, uma taça, um refrigerante e a sobremesa. Nisso você está vendo ali todo o litoral do litoral sul. Durante quanto tempo? Isso leva em torno de 25 minutos. Só? Para subir, comer... Subir é rapidinho, João. Aí os pratos já estão prontos. A primeira é a questão da segurança. Os pratos já estão prontos. Você já comeu lá? Não. Falei com o Guilherme, proprietário, para ir na próxima semana para levar a prefeita Célia Salles. Ela estava meio receosa com a altura. Disse, não, vamos que é muito seguro. E tem também lá você pode comer no Farol. Tem no Farol, da Carol. Tem a gastronomia em Porto, é muito rica, João. Se você quiser pratos franceses, tem italiano, tem uma bela pizza também. Tem todos os gostos em Tem Porto. Tem o Domingos, que é uma referência, né? Isso, é uma das maiores acervos de vinho do nosso litoral, é o Domingos, belíssimo restaurante, a comida sempre de primeira, também tem o caldinho do neném, tem várias opções de gastronomia em Porto. Quer dizer, lá quem quiser que passe bem, né? Passa bem. Como é que você faz o controle dos bugres? Veja só, nosso grande desafio de todo balneário, você tem uma ideia, João, a população de Ipujuca são 90 mil habitantes. Tem final de semana em Porto de Galinhas que tem 120 mil, final de semana. Então, veja, hoje existem 410 bugs cadastrados, certo? Só rodam por Ipujuca esses bugs. E a gente evita esses clandestinos, para evitar qualquer furto com turista. A gente recomenda aos hotéis, às pousadas, para sempre usar os bugs cadastrados. E, assim, nós fizemos agora há pouco, no final do ano passado, uma vistoria para ver questão de freio, questão de pneus, para deixar o bug 100% em ordem, para não ter nenhum problema grave de acidente, esse tipo de coisa. Que, aliás, graças a Deus, não tem história de acidente com bug, né? Exato. Uma das questões que a gente está tentando amenizar, João,
em virtude do fluxo de pessoas, é a questão da mobilidade. Ali ser consciente desses novos empreendimentos que estão sendo feitos, principalmente para o lado de Muro Alto. Então, uma das alternativas que a gente está estudando é a questão de... Não sei se você lembra, mas antes tinha a antiga estrada de Muro Alto, que é em torno de 2,6 km ali por trás. E antes da pista. Só que de 30 anos atrás, com novos empreendimentos, como é que funciona para você entender onde eu quero chegar? Quando você compra um loteamento lá em Muro Alto, você compra antes da pista e depois da pista. O terreno é remembrado. Então, toda aquela mata depois da pista, aqui está a praia, os empreendimentos, a pista e aqui está a área de mangue, etc. Aquela pista de Muro Alto passava por trás ali. Então, o que é que a gente está pensando, que a gente está planejando junto com a prefeita Célia Salles? É que se a gente conseguir abrir essa rota para bugs e quadriciclos, a gente ia tirar 400 bugs da pista principal e todo turista ia querer fazer essa rota, sei lá, a Rota da Mata, que passava por Mata Atlântica, poderia ver o mangue, e a gente entraria ali na frente do Nanai, residência, andava esses 2,4 quilômetros e ia até o último empreendimento, se eu não me engano, é o Alvoredo, que tem uma vista belíssima do Porto de Suape, e os bugs voltariam pelo mesmo local. Então, para isso, eu preciso da autorização dos 12 donos de empreendimentos lá, desde o Nanai até o Alvoredo, porque, como eu falei, a área deles é da praia e também da mata. Então, eu tenho que conseguir essa autorização, a maioria está de acordo, porque vai desafogar bastante o trânsito naquela área, e eu preciso também falar com o IBAMA para autorizar a questão ambiental. Nós já mandamos ofício, estamos aguardando, e eu acredito que vai ser vai desafogar bastante o trânsito naquela área, João. Você era o secretário de turismo lá de Pujuca, mas passou um tempo na Embratur. Embratur, como essa experiência de cuidar do turismo nacional é importante para o seu trabalho agora na volta? Não tenha dúvida, porque antes eu vendia o destino Porto de Galinhas. E lá eu tive que aprender a vender Foz do Iguaçu, Rio de Janeiro, Amazonas. E o turismo, João, tem muito a crescer. A cada 10 empregos formados com carteira assinada no Brasil, 4 vêm no turismo. E para você ter uma ideia, como o turismo tem tanto para crescer ainda, você tem uma ideia, antes da pandemia, o Brasil inteiro recebia 6 milhões de turistas. O Brasil inteiro. 6 milhões de turistas é o que recebe o elevador da Torre Eiffel. Para você ver como a gente é grande, o que a gente tem para explorar, o Amazonas, o Rio, Minas Gerais, o próprio litoral. A gente não pode ficar só no turismo de sol e mar, de sol e praia. A gente tem tanto patrimônio, Olinda, Ouro Preto. Então, isso é uma das coisas a gente investir sempre em feiras. Você tem uma ideia, Porto de Galinhas, antes da pandemia, que para quem está de fora não vê o que o turismo passou aqui, voltando para o Nordeste, voltando para Porto de Galinhas, para o Litoral Sul. Não sei se você lembra, João, aquela questão do óleo, que foi terrível nas nossas praias, ninguém sabia de onde vinha aquele óleo. Mas Porto de Galinhas deu um show. Foi. Porque limpou, entrou todo mundo, empresário, bugueiro, turista. empresário, e a gente conseguiu limpar a praia. Mas foi um problema sério. Depois vem a danada da pandemia, que ninguém sabia onde era, o que ia acontecer. E os hotéis fecharam. E você sabe, tem hotel lá que com 200 leitos tem que ter manutenção da piscina, se não ficar abrindo o quarto do hotel mofa. Então foi um problema sério. Mas graças a Deus o trade se uniu mais uma vez. Vale salientar que o trade de Porto de Galinhas é um dos trades mais importantes do Brasil, João, porque eles são unidos, eles não têm aquela intenção de concorrer um com o outro. Eles se unem em prol do destino e isso facilita muito a vida do gestor. Por exemplo, as feiras que nós fazemos lá fora, ou então no interior, ou então dentro do país, a gente sempre divide piso com os hoteleiros, com a própria Empetu, inclusive queria até parabenizar a nova governadora
doutora Raquel, pelo convite feito ao jovem empresário do ramo turístico, Eduardo Loio, que é um técnico extremamente competente. Eu não tenho dúvida que vai ajudar muito a Prefeitura de Ipujuca a trabalhar o turismo no Litoral Sul, aquela própria via que liga Muro Alto, que é a rodovia Frederico Loio, que é o nome do avô dele. E eu tenho certeza que a gente vai poder avançar muito na questão da mobilidade. É aquela rodovia do Muro Alto, Depois aquilo é uma desgraça. Vive cheio de buraco. Eu tenho um episódio de que um vice-presidente dos Estados Unidos vinha para cá, para a Copa do Mundo, os Estados Unidos jogou aqui, Sim. E não foi porque tinha tanto buraco lá que a segurança vetou. Ali é um grande desafio. É para os caranguejos não passar, não sei o quê. Não é só a questão do caranguejo também, mas veja só, obra, como a gente sabe, tem que fazer no verão. No inverno ninguém faz obra. Só que no verão é 100 mil pessoas no final de semana. Então a gente tem que pegar um inverno mais ameno para fazer aquela reforma de pouco mais de 4 quilômetros. A parte mais gritante é 1 quilômetro ali, um pouco depois do Summerville. E a gente vai ter que ter a competência de unir esse desafio com recursos tanto estadual como municipal para a gente fazer aquela pista e num momento de inverno que não chova tanto e a gente possa concluir. Estamos esperando o governo, a Secretaria de Turismo Estadual, através do Daniel Coelho e do próprio Eduardo Loio, montar a sua equipe para a gente ter uma reunião e já definir algumas estratégias, já temos o diagnóstico pronto, o que é que o município precisa. Eu acho que tem tudo para... Ô Mário, como é que está hoje a ocupação em Porto de Galinhas? Hoje, agora janeiro, em torno de 70% a 78%. Estamos já vendendo para o Carnaval. Agora, de dezembro a março, sempre foi um período tranquilo, importante para a gente. O desafio é abril em diante. Abril até outubro, até novembro. Pra você ter uma ideia, João, Porto de Galinhas recebia por ano, antes da pandemia, 1.200.000 turistas. Desse 1.200.000, 200.000 turistas eram estrangeiros. O grande foco da gente eram os argentinos. E pagavam em dinheiro, em dinheiro. Dólar. Só que o senhor sabe, com essa crise que a Argentina está atravessando, a limitação do saque em dólar, complicou muito a vida do turista argentino. Então, já foi um novo desafio para a gente. A gente não podia ficar só esperando a economia argentina melhorar. E a gente teve que buscar outros mercados, Chile, Uruguai, que a gente sempre recebia essa quantidade de turistas, mas não era tão grande como os argentinos. E incentivar o turismo interno. Geralmente a gente montou uma estratégia, geralmente os estados que não têm praia, a gente ia atrás. Distrito Federal, então era fácil vender Porto de Galinhas. Goiás, Minas Gerais. Então a gente tentava com isso suprir essa escassez do turista argentino. Depois do intervalo, nós vamos continuar conversando com Mário Pilar, secretário de Turismo de Ipujuca. Mário Pilar, secretário de Turismo de Ipujuca, eu tenho uma queixa muito grande com Ipujuca, porque Ipujuca não valoriza o Santo Cristo de Ipujuca. Esse Santo Cristo de Ipujuca é um santo milagroso, a história dele é muito bonita. Eu já li, né, uma estátua que encontraram, depois a história é bonita. E ele, por exemplo, é o santo protetor do ministro Zé Múcio Monteiro. Sim. Mas não é dada importância, porque aquilo é um convento maravilhoso e esse Santo Cristo de Ipujuca resolve muitas broncas. As minhas é ele que resolve. Valorizar o Santo Cristo de Ipujuca. Eu também sou devoto, eu sou católico convicto. E assim, quando tem aqueles apelos... Também resolve suas broncas, Santo Cristo? Muitas. Então... Isso sabe a história da estátua, né? Sei. Que foi... É o único Cristo que não é com os braços abertos, né, João? É com os braços para cima. E reza a lenda que um frade, não sei como foi, na hora de limpar, quebrou a cruz
E antes do padre chegar, ele estava preocupado, aí andou um pouco mais, sentou, começou a rezar. E quando olhou para frente, tinha uma árvore em forma de forquilha, que era justamente o tamanho do Cristo. Aí ele disse, será que isso foi mais um milagre? Aí foi, retirou, cortou aquela árvore, aquele pedaço de árvore e colocou o Santo Cristo de braços para cima na árvore. São várias as lendas que contam E a pessoa pediu para trazer da Europa Sim. E quebrou na hora de descer, não foi? Exatamente. Então, são muitas histórias. Agora, ali é tombado, certo? Tem a questão da arquidiocese também, mas a prefeita Célia Salles fez uma solicitação para fazer a reforma do Santo Cristo, parece, se eu não me engano, a última vez que eu tinha visto era 7 milhões de reais, se não me falha a memória, que já estava até em processo adiantado, junto com o IFAM. Eu vou até procurar saber com o secretário de Cultura como é que está esse encaminhamento. E vamos apertar Zé Múcio, que... Zé Múcio agora nos ajudar. Que ele é devoto lá do Santa Cruz. Outra bronca para o secretário, Casa do Governador. Casa do Governador, João, como você sabe, é um grande imbróglio ali. Veja, voltando um pouquinho na história, ali foi vendido a um grupo português. Que quebrou. Chamado Teixeira Duarte, que quebrou, depositou uma quantia que eu não me lembro agora, não sei se foi 20 ou 30 milhões. Certo? Teria que depositar o resto, tinha uns prazos de pagamento que não foram cumpridos. Certo? Existem muitos players interessados naquela área da Casa do Governador, só que é preciso destravar esse imbróglio jurídico. Quando eu estava na Embratur, quem se interessou para ir para lá, agora que fez uma pesquisa, se interessou pelaquela área, foi aquele parque americano Wet n Wild. Achou fantástico tudo ótimo, mas quando ele viu a questão jurídica que ele ia se meter, vamos esperar um pouquinho. Resolvam isso aí, eu tenho interesse, eu não quero doação de terreno, nós queremos comprar. Agora, eu quero a área desafetada. Eu quero a área pronta para eu montar meu empreendimento, que disse que na época ia gerar, se eu não me engano, 1.000 empregos diretos, 1.200 empregos diretos, sem falar os indiretos. Só que entramos em contato na época com o secretário da época e realmente não conseguimos destravar. Vamos fazer uma nova gestão agora com o Eduardo e o Eduardo Loyo e o Daniel Coelho para ver se conseguimos avançar nesse importante equipamento que seria para Porto de Galinhas. É numa área nobre. Área nobre. Ali é como dizem, o filé do filé, o creme de la creme. É aquela área ali da Casa do Governador. E Muro Alto não usa isso. Não usa. Ali, filé, nem serrambi, nem toquinho. Nem serrambi, nem toquinho. Faz de conta que não está ouvindo. Tem um cuidado muito grande com a vila. Temos, João. O trader é muito importante com a gente. Você sabe muito bem que o trader é tão unido que se eles quisessem botar inclusive nos seus hotéis, matava a vila. Porque você imagina você tendo hotéis como tem lá maravilhosos, a comida espetacular. Se eles botassem ao incluso com aquele mar, com aquela piscina, ninguém queria sair de lá. Mas são poucos que têm ao incluso. Por quê? Tem 3, né? Porque eles incentivam ir para a vila, caminhar, comprar artesanato, é muito importante. Agora veja... Tem a Rua dos Guarda-Chuva. O que é aquela Rua dos Guarda-Chuva? Ali, a Rua dos Guarda-Chuvas, veja só, existe uma rua... Começou com uma rua na Europa. Em Portugal, né? Em Portugal. Não me lembro agora o nome de Rua de Águeda. Águeda é a cidade. Águeda é a cidade. E lá enfeitaram a cidade com esses guarda-chuvas, com essas sombrinhas. Aí tem época que está a sombrinha toda rosa, época o negócio do câncer de mama, época azul. Então isso ficou legal e a gente trouxe para Porto de Galinhas. Tem também dos atrativos, as galinhas de Carcará. E o objetivo da gente, João, é sempre trazer novos
equipamentos. Chegou a cerca de um mês atrás o Dreamland, que é aquele museu de cera, chegou em Porto, está uma fila bastante considerada, agora que tudo é novidade. Então, aos poucos, a gente tem que trazer novos empreendimentos e cuidar da vila. E o nascimento das tartaruguinhas? O que é aquilo ali? Continua. Existem alguns trechos onde à noite as tartarugas vêm desovar. Tanto é que a gente tem um problema muito grande da iluminação, que, como você sabe, a tartaruguinha, quando nasce, ela é guiada pelo sol. E se tiver uma luz apontada para o mar, em vez dela ir para a praia, ela pode ir para o lado da luz. E aí se perde. Sabe que a cada 1000 tartarugas nascidas, se eu não me engano, 2 ou 3 chegam à idade adulta. É mesmo, é? Por causa da gaivota, por causa dos próprios peixes, entendeu? Então, através do Ecoassociados, que é uma ONG que a gente tem lá, nós sempre sabemos o período que vai desovar. Então, nós chamamos os turistas, eles assistem, tudo dentro do cercado para não ter contato. E o turista gosta muito disso. Você sabe que hoje, no mundo todo, não é só no Brasil não, o turismo de natureza é a grande procura do turista, principalmente depois desse período de pandemia, que as pessoas ficaram muito tempo em casa, algumas com depressão. Então, eles estão procurando bastante esse turismo de natureza. Olha, Gilson Machado, quando era ministro do Turismo, me disse que estava com um projeto para transatlântico parar lá em Suape para ir para Porto de Galinhas. Esse projeto andou? Veja, andou. O projeto transatlântico é muito importante. Agora a gente também tem que ver, João, a questão da nossa legislação trabalhista. Porque, veja, você contrata vai para um cruzeiro. Então, lá fora, o trabalhador, ele passa 12, 16 horas trabalhando. Aqui não. O brasileiro, a gente tem que respeitar a CLT. Então, isso era um dos entraves. E a gente não tem como mudar dentro do cruzeiro o empregado ou seja, está lá trabalhando. E para ele até é bom que ele ganhe hora extra, tudo. Mas um dos entraves é essa CLT nossa que dificulta. Um outro problema também que tem que ser analisado, certo, é o seguinte. A questão ecológica dos cruzeiros, certo? Às vezes as pessoas, no caso para Porto de Galinhas, talvez não seja tão interessante, porque em vez de ir para os hotéis, vai ser consumido no cruzeiro, no navio, que tem almoço, jantar, café da manhã. Então, isso tem que ser estudado também. Agora, não tenha dúvida que é um excelente projeto. Agora, o entrave maior é a questão trabalhista. Mas Gustavo Luque me disse que quando esses navios de cruzeiro param aqui no Recife, 80% das excursões é para Porto de Galinhas. É verdade. Eles vão Sobra 20% para Olinda, para coisa. Mas 80% o cara sai do navio e vai para Porto de Galinhas. Eu tinha uma pesquisa antes de ir para Embratur, não me lembro os números certos, mas se eu não me engano, 70% do turista chegava no Recife, não botava nem um pé no Recife, já ia para Porto de Galinhas. Ia para Porto de Galinhas e voltava. Às vezes ia para Olinda rapidamente, às vezes ia para o Museu de Brenan, o Castelo, mas a procura dele era só em mar. Só em mar. Não, e hoje a maioria dos turistas que chegam a Pernambuco, ele chega no aeroporto e vai para Porto. Exato. Quer dizer, o Recife não consegue atrair o turista. O turista só quer saber de Porto de Galinhas. O turista o Recife teve um problema muito sério, né, João? Em virtude da Praia de Boa Viagem, que 20 anos atrás você tomava banho tranquilo. Depois começou a aparecer os tubarões. Então, você paga quanto os tubarões não irem lá para Porto? A gente tem uma plaquinha que bota proibido os tubarões em Porto de Galinhas. Tá certo. Aqui são só as tartarugas. O tubarão andou, também não ia para Fernando Noronha, começou a aparecer. Mas em Porto de Galinhas ele não teve vez. Lá é proibido, a gente botou as placas. Ele não vai. E as piscinas naturais? Continuam belíssimas, João. Isso é o nosso grande desafio. Preservar as piscinas, a natureza, os corais, com a geração de emprego e renda do jangadeiro. Então, alguns às vezes não entendem, mas a limitação ali nas piscinas naturais é importante.
para evitar o pisoteio, para a gente ter aquilo ali durar a vida toda, equilibrado. E a Secretaria cuida da regulamentação dos vendedores na praia? Esse é um outro grande desafio. Com a pandemia, depois que a pandemia passou e o desemprego subiu muito, às vezes todo mundo que estava desempregado, vou vender cocada em Porto de Galinhas. E às vezes ficava uma coisa absurda, então a gente tem que limitar. Então o secretário Erivelto, que é de controle urbano, está fazendo um trabalho, está fazendo agora crachás com o QR Code, porque às vezes o que acontecia? Quando os fiscais via aquele ambulante, ia lá, não, estou com crachá. Só que às vezes aquele crachá, ele mandava para 10. Hoje não, hoje pega o celular com o QR Code, ele vê, não tem mais como ele copiar o crachá. Se aquele crachá que ele tiver é falso, de imediato é retirado o crachá e a barraca dele, a carroça é retirada. Então, a gente está fazendo um trabalho de formiguinha também na questão do cozimento dos alimentos, proibido fazer alimentos fritos na praia. Então, é uma série de profissionais que trabalham com turismo, que a gente sabe que gera emprego e renda, para tapioqueira, para a menina que vende aqueles tererê que bota na cabeça, que bota pulseira. Então, a gente tem sempre que mesclar o desafio de deixar controlado, evitar quantidade de ambulantes, mas permitir o que for necessário para funcionar a economia do município. Não, porque a geração de empregos é uma coisa fundamental. Fundamental. Fundamental, não tenha dúvida. Né? Para as pessoas até para sobreviverem, né? Exato. Nós queremos agradecer a Mário Pilar, dar os parabéns pelo trabalho que ele vem fazendo. Como eu já disse, ele é um privilegiado. Ele cuida da praia mais bonita do Brasil, que é Porto de Galinhas. Um forte abraço e até amanhã, se Deus quiser.